Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. O quarto domingo do tempo comum, do ano C do ciclo litúrgico, nos conta sobre a reação às palavras de Jesus na sinagoga em Nazaré, quando ele leu o livro de Isaías e declarou que as escrituras estavam se cumprindo. Os que o ouviam se admiravam com as suas palavras. Vamos ouvir o texto. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade. E queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Vemos que, embora tenha havido uma reação inicial positiva naquele dia, na sinagoga em Nazaré, alguns começaram a lembrar que Jesus era o filho de José e começaram a desacreditar dele. Jesus citou o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, e complementou: todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, faze-as também aqui na tua pátria. A palavra grega usada por Lucas tanto pode ser traduzida por cura-te como por salva-te. De fato, quando Jesus estiver na cruz, vão lhe dizer: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Portanto, já podemos ver que Jesus alude à sua paixão, à sua cruz, no começo do seu ministério. Ele percebe como eles querem sinais, milagres, assim como ele fizera em Cafarnaum com a sogra de Pedro, por exemplo. Mas ele acrescenta outro provérbio: nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. E Jesus explica que eles ali, ao contrário dos de Cafarnaum, vão rejeitá-lo, porque ele é apenas o filho de José. Não conseguem superar o fato de ele lhes ser familiar, e assim aceitar que possa ser o Messias. Não acreditam que Deus tem um propósito maior. Colocam-se contra ele, especialmente quando ele cita o Antigo Testamento e o que os israelitas tinham feito. Havia muitas viúvas judias na época de Elias, mas Elias não foi até elas, e sim a uma viúva gentia que vivia em Sarepta, na Sidônia, ou Sidom. E Jesus acrescentou mais: havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, mas ele foi a um pagão leproso, Naamã, o sírio. A história de Elias está no primeiro livro de Reis, capítulo 17. A viúva de Sarepta está prestes a morrer de fome, porque houve uma grande fome em Israel por mais de 3 anos, depois que os pecados do povo levaram Deus a retirar sua graça e abundância. Através da sua oração, Elias é aquele que tem o poder de fazer a fome acabar. Mas ele vai fazer o milagre para a viúva entre os gentios, de modo que não acabará a farinha e o óleo daquela mulher. O segundo exemplo é do sucessor de Elias, Eliseu, narrado no segundo livro de Reis, capítulo 5. Conta a passagem que havia um general sírio leproso, de nome Naamã, que foi a Israel para procurar a cura através de um profeta do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eliseu o mandou lavar-se no Rio Jordão 7 vezes. Quando ele o fez, ficou curado da lepra. Na época de ambos os profetas, as tribos de Israel estavam vivendo de forma tão perversa que os profetas levaram sua bênção a gentios em vez de dá-la a Israel.
Em suma, Jesus está dizendo que o povo de Nazaré que o ouve é tão mau como os israelitas no tempo de Elias e Eliseu. É um povo que o rejeita como profeta e Messias. E a bênção e as boas novas que Jesus traz acabarão indo para os pagãos, para os gentios. Essa comparação deixa os nazarenos furiosos. Eles se levantaram e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o topo da colina e queriam jogá-lo de lá. Mas Jesus passou pelo meio deles. Ainda não era sua hora de morrer. Esse é o contexto da passagem de Lucas 4. Podemos ainda nos perguntar o que quer dizer que Jesus passou no meio dos seus oponentes que não conseguiram atirá-lo do monte. Santo Ambrósio de Milão, bispo no século IV, que desempenhou um papel fundamental na conversão de Santo Agostinho, foi o primeiro padre da igreja a compor um comentário completo, versículo por versículo, sobre o Evangelho de São Lucas. Ambrósio explica que Jesus só é levado quando quer ser, quando permite, como o fará na cruz. Ele não foi forçado à sua paixão, mas a acolheu por vontade própria. De fato, no seu Evangelho, João narra as palavras de Jesus: "Ninguém tira minha vida de mim, eu a dou livremente." Em Nazaré, os judeus não conseguiram fazer dele o que queriam, jogá-lo colina abaixo, porque estava apenas começando o ministério público de Jesus, que tinha de anunciar a boa nova a todos. De uma forma que não conhecemos, Jesus não permite que o atirem monte abaixo. É a mesma realidade da sua liberdade em entregar-se ou não, quando quer e como quer.